Sobre essa classificação dos crimes como instantâneos e permanentes, enfim, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Os crimes podem ser permanentes ou duráveis. Crimes permanentes também têm esse nome, duráveis. Pode cair numa prova e você não prestar atenção para isso. Ou então, podem ser instantâneos. O que são crimes duráveis? Crimes permanentes. São aqueles em que a conduta se prolonga durante o tempo, tá ok? E durante todo o tempo em que a conduta se prolongar, o crime estará se consumando. Já os crimes instantâneos são aqueles, ou também são chamados crimes de Estado, ok? São aqueles que se consumam num momento específico, num determinado momento. Um exemplo de crime instantâneo ou de Estado é o crime de roubo, é o crime de furto, é o crime de homicídio. Um exemplo de crime permanente ou durável é o crime de sequestro. Agora, existem os crimes que são necessariamente permanentes e os que são eventualmente permanentes. O que são crimes necessariamente permanentes? São aqueles permanentes propriamente ditos, porque a sua conduta necessariamente se prolongará no tempo. É, novamente, o exemplo do sequestro, mas eu poderia dar a extorsão mediante sequestro, eu poderia dar a guarda de droga, o transporte de droga, mas existem outros que são eventualmente permanentes. São crimes que podem ser perfeitamente crimes instantâneos, mas a depender da forma com que ele se realize, eles serão considerados permanentes. Um exemplo é o crime de furto de energia elétrica. Veja, o furto é um crime de Estado, um crime instantâneo, mas no caso do crime de furto de energia elétrica, durante todo o tempo em que o agente estiver captando fraudulentamente aquela energia, o crime estará se consumando. E ainda existem os denominados crimes instantâneos de efeitos permanentes. Como é que nós poderíamos falar desses crimes instantâneos de efeitos permanentes? Prestem atenção. Nós poderíamos, por exemplo, dar como exemplo de crime instantâneo de efeito permanente o próprio crime de homicídio. O homicídio ele se consuma num determinado momento, mas durante todo o tempo os efeitos permanecerão. Então, ele é instantâneo, mas seus efeitos são permanentes. Veja você que isso pode parecer uma besteira, que pode parecer uma definição que não tem muita importância. É uma definição que tem toda a importância, querido aluno Trino. Tem toda a importância. E eu te explico por quê. Meu caro, olhe que interessante que pode acontecer, por exemplo, com a questão da prescrição. Olha, um crime permanente, a prescrição só vai começar a contar nos termos do artigo 111 do Código Penal quando cessar a permanência. A partir da cessação da permanência, começamos a contar a prescrição. No crime instantâneo de efeito permanente, não. No crime instantâneo de efeito permanente, a prescrição começará a contar lá da consumação. Então, vamos dar o exemplo de uma coisa que se coloca entre nós, gerando muitas controvérsias, que é a relacionada ao estelionato previdenciário. Veja você que o estelionato previdenciário, ele pode ser considerado um crime instantâneo ou pode ser considerado um crime permanente. Ele pode ser considerado um crime instantâneo de efeitos permanentes ou pode ser considerado um crime permanente. Eu quero dar para você o seguinte exemplo. Vamos imaginar o estelionato previdenciário praticado pelo próprio beneficiário, tá ok? Ele é praticado pelo próprio beneficiário. Como é que fica essa questão, né? Veja só, o estelionato previdenciário praticado pelo próprio beneficiário, ele é um crime permanente. Porque durante todo o tempo em que o beneficiário perceber aquele benefício, receber aquele benefício, o crime estará se consumando. Mas, e aí a prescrição só vai começar a contar a partir da cessação da permanência.
Mas vamos agora falar de um crime de estelionato previdenciário praticado por um terceiro que não seja o beneficiário ou por um servidor do INSS. Nesse caso, eu tenho um crime instantâneo de efeitos permanentes. Inclusive, já houve decisões das cortes superiores no sentido de que se o terceiro não beneficiário recebe o crime instantâneo de efeito permanente, e se ele recebe após a morte do beneficiário, ele estaria praticando mais de um crime, tantas vezes quantas recebesse, em continuidade delitiva. Então, veja que, em sendo crimes praticados em continuidade delitiva, a prescrição será contada para cada crime separadamente, ok? Nos termos do artigo 119 do Código Penal. Então, essa definição de crimes instantâneos, crimes permanentes, crimes instantâneos de efeitos permanentes e crimes eventualmente permanentes, não é uma definição boba, besta, que não se preste a nada, não. Muito pelo contrário. Ela é uma definição que tem todo sentido do mundo e você, nosso aluno trino, tem que saber, por força da importância desses questionamentos em provas de concursos públicos, ok? Então, vamos lá. Continuando aí a nossa classificação desses crimes, né, parte da nossa matéria, temos o crime habitual. Aquele crime habitual é aquele em que a prática de um só ato não caracteriza um ilícito penal, mas não caracteriza um crime, mas a prática quando aquele ato se reitera, aí sim nós teremos conduta típica. Então, isso é o crime habitual. A realização de uma só conduta não é suficiente para sua caracterização. É necessário que o agente reitere a conduta para que nós tenhamos o crime habitual. Exemplos de crimes habituais entre nós: exercício ilegal da medicina, curandeirismo, ok? Isso são exemplos de crimes habituais. Mas nós temos os crimes habituais impróprios. E para esses crimes habituais impróprios, nós temos que prestar atenção para essa definição de crime habitual impróprio. É o seguinte, muita atenção, porque esse crime habitual impróprio pode ser perguntado para vocês, por exemplo, num exemplo do crime aquele crime da lei do Sistema Financeiro Nacional, o crime de gestão fraudulenta de uma instituição financeira. Olha o que é um crime habitual impróprio. Veja, o crime habitual ele tem uma característica. A conduta só é criminosa quando ela se reitera. Tá ok? O crime instantâneo tem uma característica. Se consuma num determinado momento, não é preciso reiterar. Se reiterar, o que se tem é crime continuado. Ok? Olha o que é o crime habitual impróprio. Ele reúne as características de ambos, do habitual e do instantâneo. Qual é a semelhança entre o crime habitual impróprio e o crime instantâneo? É que ele não precisa, ou a gente não precisa, reiterar a conduta para que ela se considere uma conduta típica. Não. Não é necessário que o agente reitere a conduta para que a conduta se considere típica. Então, isso é um ponto em comum entre o crime habitual e o habitual impróprio e o crime instantâneo. Mas qual é a semelhança entre o crime habitual impróprio e o crime habitual? Veja. No crime habitual, quando o agente reitera a conduta, eu tenho mais de um crime ou eu tenho um crime único? Eu tenho um crime único. O crime habitual impróprio é isso. Quando o agente reitera a conduta, eu também tenho um crime único. Então, veja, o crime habitual impróprio é aquele em que a prática de uma só conduta, tal qual acontece com o crime instantâneo, já é crime. Mas a reiteração dessa conduta, ao contrário do que acontece com o crime instantâneo, não vai caracterizar mais de um crime. E a semelhança do que acontece com o crime habitual será um crime só. Exemplo, gestão fraudulenta de uma instituição financeira, como eu disse a vocês, tal qual já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Tá ok? É um crime acidentalmente habitual. Um crime acidentalmente habitual. Um crime habitual impróprio
ou acidentalmente habitual. Por quê? Na gestão de uma instituição financeira, a prática de um ato fraudulento na gestão já caracteriza crime. Mas se o agente reiterar atos fraudulentos durante a sua gestão, não haverá mais de um crime, haverá um crime único. Anotem aí o julgado que eu separei aqui para vocês. Anotem aí o HC 89 364. 89 364, oriundo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nesse HC, cuja relatoria pertenceu ao ministro Joaquim Barbosa, é um HC de 2007, o Supremo Tribunal Federal fez a definição, trouxe essa definição de crime acidentalmente habitual, falando justamente do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, descrito no artigo 4º da Lei 7492. Ok? Então, queridos, essa é outra importante definição. E a prescrição desse crime habitual impróprio, ela deverá ser contada, já que ele é um crime único e é acidentalmente habitual, ela deverá ser contada quando cessar a habitualidade. Ok? Cessando a habitualidade, cessando os atos, é que deverá ser contada a tal da prescrição. Outra definição que temos de crimes são os crimes complexos. Eu diria para vocês, eu tenho uma fórmula para definir um crime complexo e eu gostaria de trazer essa fórmula aqui para vocês. Olha só como eu defino um crime complexo. Vejam só como eu vou definir aqui com vocês um crime complexo. Olha o que é um crime complexo. Ó, eu diria que o crime complexo é algo mais ou menos assim, queridos. Vamos lá, vamos ver se eu consigo botar aqui. A é crime, B é crime, C é crime complexo. Onde A mais B igual a C. Ok? A mais B igual a C. Então, o A é um crime, o B é um crime, o C também é o crime, é o tal do crime complexo. E o crime complexo é o resultado de A mais B. Exemplo disso. Eu poderia trazer o crime de roubo. O roubo é um crime complexo. O roubo é a mistura do furto com uma ameaça ou com constrangimento legal ou com uma lesão corporal. Então, ó, furto mais constrangimento legal igual a roubo. Só que furto é diferente de constrangimento legal, que é diferente de roubo. Então, o crime complexo poderia ser explicado através dessa fórmula. A é crime, B é crime, C é crime, onde A mais B dará C, e onde A é diferente de B, que é diferente de C. Tá ok? O crime complexo é muito importante nós sabermos o crime complexo por força da regra do artigo 101 do Código Penal. A ação penal do crime complexo será pública se a ação penal de qualquer dos crimes componentes for pública, ok? Nos termos do artigo 101 do nosso Código Penal brasileiro. Mas vamos lá. Além dessa definição, nós também, olha só, nós temos entre nós, a definição de crime complexo entre nós é somente uma definição de crime complexo em sentido estrito. Nós não temos entre nós definição de crime complexo em sentido amplo. Preste atenção, porque isso é importantíssimo. O que é o crime complexo em sentido amplo? O crime complexo em sentido amplo é aquele em que um dos componentes seria um indiferente penal. Tá ok? E isso nós não temos. Para que exista crime complexo entre nós, todos os componentes hão de ser crimes. Então, por exemplo, preste atenção. D é crime. É um indiferente penal.
Vamos lá. Vamos imaginar uma situação em que D seja crime e E seja um indiferente penal. F é o crime complexo em sentido amplo. Então, D mais E igual a F. Isso aqui, deixa eu botar aqui rapidinho, para resolver isso aqui, porque senão vai dar problema. Ó, desculpe. D mais E igual a F. Isso não existe entre nós. Conceito não existente entre nós. Então, se te perguntarem o que é um crime complexo em sentido amplo, você já sabe que é isso aqui e que não há entre nós esse conceito. Tentaram fazer isso quando de uma súmula, que é a súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, que já não tem nenhum valor mais entre nós, mas tentaram construir isso através da súmula 608, tá? O que recebia críticas enormes da nossa doutrina. Tá joia? Mas, repito, não existe esse conceito entre nós. Bem, crimes parcelares. Gente, crimes parcelares, essa noção de crimes parcelares foi usada pelo STJ no HC 232709, 232709 de 2016. Ele é oriundo de São Paulo. O que é o crime parcelar? Os crimes parcelares são os crimes que compõem a continuidade delitiva. Tá ok? Então, aqui no crime continuado, nós sabemos que temos 2 ou mais crimes praticados das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Os crimes parcelares seriam aqueles crimes que compõem a continuidade delitiva. Já? Bem, tem crime de circulação, crime praticado na direção de veículo automotor. Uma outra definição, quer dizer, uma definição, acho tão besta essa definição, mas eu sou obrigada a falar. Crime de circulação, crimes praticados na direção de veículo automotor. Temos também os denominados crimes monossubjetivos, crimes plurissubjetivos. O que são crimes monossubjetivos? São aqueles que podem ser praticados por uma só pessoa e, eventualmente, serão praticados em concurso. Esses crimes monossubjetivos também são chamados de crimes de concurso eventual. E os crimes plurissubjetivos são aqueles necessariamente praticados por mais de uma pessoa. São chamados os crimes de concurso necessário. Bem, vamos lá. Temos também os crimes de concurso eventualmente necessários. Vamos lá? Olha, gente, crimes de concurso eventualmente necessário ou crimes eventualmente coletivos. Esses crimes eventualmente necessários, de concurso eventualmente necessários, crimes de concurso eventualmente necessário, são aqueles crimes que têm o concurso de pessoas como qualificadora ou como causa de aumento de pena. Então, são crimes que são monossubjetivos ou unissubjetivos, mas neles o concurso de pessoas aparece como qualificadora, tal qual acontece com o furto, que é um crime uni ou monossubjetivo, pode ser perfeitamente praticado por uma só pessoa, mas quando praticado em concurso de pessoas é furto qualificado, ou pode aparecer também o concurso de pessoas como causa de aumento de pena, como acontece com o roubo, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso... Qual é o inciso? Meu Deus, me ajuda aqui. Inciso 2. Então, os crimes de concurso eventualmente necessários são aqueles crimes uni ou monossubjetivos que eventualmente serão praticados em concurso e que, quando praticados em concurso, merecerão uma causa de aumento de pena ou uma qualificadora. Joia? Crimes multitudinários, uma próxima classificação. Crimes multitudinários são aqueles crimes praticados por multidões, como acontece com a rixa. Tá ok? Bem, crime exaurido. Crime exaurido é aquele de que o agente tira proveito.
Vamos imaginar uma extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro tem uma especial finalidade, que é a obtenção da vantagem. Tá ok? É preciso que o agente obtenha vantagem para que o crime esteja consumado? Não. Basta que ele realize a privação da liberdade com esse especial fim de obter a vantagem. E se ele obtiver a vantagem, o crime, além de consumado, estará exaurido. Ou seja, crime de que o agente tirou o proveito. Tá ok? Temos também uma outra classificação: crimes naturais e crimes de plástico. Queridos, existem crimes que tutelam valores, bens jurídicos, que têm valor ético absoluto e universal, tá? Por exemplo, eu poderia falar isso do furto, eu poderia falar isso do homicídio, eu poderia falar isso do roubo. Por quê? Porque os bens jurídicos tutelados, a vida, o patrimônio, eles têm valor ético absoluto e universal. Sempre estiveram presentes na legislação de todo e qualquer país. Mas temos os crimes de plástico. Os crimes de plástico, eles atendem às necessidades de um determinado grupo social em um determinado momento da história, tá certo? E ele surge à medida que surgem necessidades daquela sociedade de incriminar aquele comportamento, tá ok? Então, por exemplo, esses crimes previstos na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, os crimes contra a ordem tributária, eles podem ser considerados crimes de plástico, ok? Aquele crime com relação lá ao 154A, que surgiu por conta das violações dos dispositivos de computadores, né? Enfim, eles podem ser considerados crimes plásticos, ok? Muito bem. Crime de opinião. Crime de opinião é aquele em que o agente exacerba de forma abusiva da sua opinião. Então, isso pode acontecer nos crimes contra a honra, tá? Um outro exemplo, crime de ação astuciosa. Nossa, é o crime praticado através de fraudes, engodos, usados para ludibriar a vítima. O que é o crime de atentado ou crime de empreendimento? Crime de atentado ou de empreendimento é aquele crime que o agente, em que a forma tentada já é considerada pelo legislador como realização completa do tipo. Então, o agente descreve a forma tentada, equiparando-a à consumada. Um exemplo é o crime do artigo 352 do Código Penal, tá? Evadir ou tentar evadir-se o preso. Então, tanto o preso que se conseguisse evadir mediante violência, tanto o preso que tentasse evadir mediante violência, estará praticando o tipo penal de forma completa, equiparando-se, então, a forma tentada à forma consumada, crime de atentado ou crime de empreendimento. Bem, crimes obstáculos. Olhem, queridos, crimes obstáculos, para que nós entendamos crimes obstáculos, nós temos que entender o seguinte: nós temos que entender que o nosso legislador, como nós bem sabemos, não incrimina atos de preparação, né? Então, se eu estou preparando um homicídio que pretendo praticar, isso não é conduta típica. Preparar o lugar em que eu pretendo matar a vítima, isso não é conduta típica. Porém, o legislador, ele pode decidir que vai incriminar de forma autônoma aquilo que seria ato preparatório para a prática de um outro delito. Ele pode perfeitamente fazê-lo. Ele quer incriminar de forma autônoma, por exemplo, o fato de você adquirir, de você vender, de você ter em depósito petrechos para falsificação, né? Instrumentos para falsificação de uma moeda, como ele faz no artigo 291. Ou então, aqueles instrumentos que são usados para fabricação, preparação, produção da droga, no artigo 34 da Lei 11.343 de 2006.
Esses crimes em que atos preparatórios foram transformados pelo legislador por opção legislativa em crimes autônomos são denominados delitos de atentado, ok? Temos também, queridos, os crimes de tendência e os crimes de intenção. Qual a diferença entre crimes de tendência e crimes de intenção? Vamos lá. Nos crimes de tendência, isso é uma definição que muitos têm problema para entender. Muitos têm problemas para entender essa definição. Mas vamos tentar. Vamos lá. Os crimes de tendência são aqueles que, embora não esteja escrito em lugar nenhum, não está escrito, gente. Não está escrito em lugar nenhum, meu querido aluno Trino. Só que tem uma coisa. Esses crimes de tendência, embora não esteja escrito em lugar nenhum, que tenha que ser de uma determinada forma, que o agente tenha que inclinar o seu dolo a uma determinada tendência, é óbvio que eles não estarão caracterizados sem essa tendência, sem essa inclinação. Eu vou dar um exemplo para vocês. O crime de racismo, o crime de injúria preconceituosa. Olha só, gente, eu tenho 2 filhos. Um filho branco e um filho negro. Tá ok? Os meus 2 meninos, os irmãos, um é branco, outro é negro. E eu, todos os dias pela manhã, quando saía para trabalhar, até hoje, né? Mas quando tinha que ainda ele sair muito cedo para trabalhar, ele ainda pequenininho, não ia para a escola, eu ia lá, abria o quarto, dizia: ah, meu negão, fica com Deus, meu filho, Deus abençoe você, negão, meu crioulinho, lindo do coração. Era aí, gente. Eu chamei meu filho de negão, de criolinho. Eu estava fazendo aquilo com tendência preconceituosa, com tendência discriminatória contra o meu filho? Óbvio que não. Eu fazia aquilo com amor, com carinho. Chamar o meu filho de negão para mim é uma coisa carinhosa. Então é óbvio que não poderia haver nenhum crime de injúria. Você não tem crime de injúria quando você, por exemplo... Olha, preste atenção. O crime contra a honra não é o que você fala, é como você fala, é a inclinação que você dá ao teu dolo. Exemplo, se eu quero te chamar de filho daquela beautiful woman, eu posso te chamar de filho disso, daquilo, me perdoem, mas para ficar bem claro, sem falar evidentemente palavrão, que isso aqui não é espaço para nós falarmos palavrão, mas eu posso te chamar de filho daquela beautiful woman de forma carinhosa ou de forma ofensiva. Quer ver? Seu filho daquela beautiful woman. O que eu tô falando? Ofensiva? Há crime contra a honra? Claro que sim. Tô te injuriando? Agora, se eu falo, seu filho daquela beautiful woman, que saudade doida de você, filho disso, filho daquilo, quanto tempo que eu não te vejo? Como é que tu me liga, safado? Isso é ofensa? Eu dei inclinação ofensiva àquilo que eu falei? Não. Então, veja, exatamente isso que é o crime de tendência. Para que exista o crime de tendência, é preciso que o agente imprima ao seu dolo essa tendência ofensiva. Se não houver essa tendência ofensiva, não há o crime. E no caso do crime contra a honra. Tá? O crime de tendência, então, é aquele em que o agente precisa imprimir ao seu dolo uma tendência que é ditada pela própria natureza do delito. Porque se ele não realiza aquela conduta com aquela inclinação, com aquela tendência, não haverá aquele crime. Vocês querem ver um outro exemplo? O crime de estupro na modalidade realização de atos libidinosos distintos da conjunção carnal. Quem aqui tem um filho ou uma filha? Quem aqui já deu banho no seu filho ou na sua filha? Quem aqui teve que manipular as partes íntimas do seu filho ou da sua filha? E quem aqui o fez com tendência lasciva? Quem aqui o... Por que quando você dá um banho na sua filha ou no seu filho, mexendo nas partes íntimas da sua filha ou do seu filho, não há crime? Não há crime de estupro? Mas a pessoa que manipular da mesma forma
mas com tendência lasciva, haverá o crime de estupro. Porque, na modalidade atos de libidinagem distintos da conjunção carnal, só haverá o crime se o agente imprimir ao seu dolo a tendência lasciva. Ah, Claudinha, por que você não falou do ato de libidinagem da conjunção carnal? Porque é óbvio, né, gente? Qualquer um que mantiver relação carnal, conjunção carnal, cópula vagínica, é para satisfação de lascívia. Ok? Eu estou falando com relação aos outros atos. Porque nós realizamos atos que, fora de contexto, poderiam ser considerados atos libidinosos. E não são atos libidinosos, porque nós não fazemos aquilo com tendência de satisfação de libido. Ok? Crime de tendência, portanto. E o crime de intenção? Bem, o crime de intenção é aquele que diz respeito a um resultado transcendente. O agente realiza aquele crime, mas o que ele quer, ele realiza a conduta criminosa, mas o que ele quer de verdade é um resultado que nem precisa acontecer para que o crime esteja consumado. Exemplo de crime de intenção. Eu poderia dar como exemplo de crime de intenção o crime de extorsão. Eu poderia, em que o agente constrange alguém a fazer alguma coisa, mas o seu objetivo não é aquele ato. O seu objetivo é a obtenção de uma indevida vantagem econômica, mas ele não precisa obter a indevida vantagem econômica. Isso é um crime de intenção. Um outro crime de intenção é o crime de moeda falsa. Ninguém falsifica a moeda para ficar olhando para ela. Que linda moeda falsifiquei. Claro que não. O agente falsifica a moeda com a intenção de posteriormente colocá-la em circulação. É preciso que o faça? Não. Os crimes de intenção, geralmente, e isso é quase que a totalidade, eles são marcados pelo especial fim de agir. Mas o que de fato caracteriza um crime de intenção é essa peculiaridade de nele o agente não desejar, o agente desejar um resultado transcendente, o agente desejar um resultado transcendente, embora o agente não necessite conseguir esse resultado transcendente para que o crime esteja consumado, tá? Os crimes de intenção, eles são divididos em dois grupos. Crimes de intenção mutilados de dois atos e crimes de intenção de resultado cortado. Veja, se o crime de intenção é aquele em que o agente dirige finalisticamente sua vontade a um resultado que não é necessário para se consumar, e quando o agente, depois de realizar aquela conduta criminosa, tiver que realizar uma outra conduta para o resultado se consumar, isso é crime de intenção mutilado de dois atos. Ou seja, no crime de intenção de mutilado de dois atos, a superveniência do resultado dependerá da realização de uma outra conduta pelo próprio agente. É um exemplo do crime de moeda falsa. Gente, o agente falsifica a moeda para colocá-la em circulação, embora isso não seja escrito no tipo. Tá ok? Estará consumado o crime quando ele falsificar a moeda. Mas para que a moeda entre em circulação, depois que ele realizar o crime de falsificação, ele vai ter que realizar um outro ato para colocar essa moeda em circulação. Agora, um outro tipo é o crime de intenção de resultado cortado, que isso compõe a grande maioria dos crimes de intenção. Neles, a superveniência do resultado não dependerá de nenhuma outra conduta a ser levada a efeito pelo agente. Exemplo, o agente constrangeu a vítima a entregar, o agente é um agente público e ele constrangeu a vítima a entregar-lhe uma vantagem indevida, numa concussão. Tá ok? Consumou o crime, mesmo que a vantagem não venha. E será necessário ele realizar um outro ato para que essa vantagem venha? Não. Não é necessário que ele realize nenhum ato. O resultado está cortado. Agora vai depender da vítima se vai entregar ou não vai entregar. Ok? Então, crimes de intenção se classificam em crimes mutilados de dois atos, em que o agente vai precisar realizar uma outra conduta para obter o resultado que ele sempre objetivou, e o crime de intenção de resultado cortado, em que depois de praticado o crime de intenção, o agente não necessita realizar um outro crime para que o resultado sobrevenha. No nosso próximo bloco, continuamos aí com a nossa classificação.